Graça e paz. Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós vamos falar a respeito do tema mordomia cristã. O que significa mordomia? A mordomia cristã, né? Nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto muito importante na nossa vida cristã, onde nós precisamos compreender nosso papel, aquilo para o qual o Senhor tem nos chamado. Amém? Bom, primeiro vamos ver um conceito de mordomia. No dicionário Aurélio, significa o criado maior da casa, o administrador de bens de uma casa. Então, aquele que cuida da economia de uma casa. E na Bíblia, aparece diversas vezes como o encarregado, administrador dos bens de um grande proprietário de terras. Então, por aqui já nós podemos ver, né, que Deus ele espera algo de nós. Ele tem nos dado ele tem nos dado uma responsabilidade no reino. Ele tem nos dado algo que nós precisamos fazer, do qual nós vamos prestar contas depois. E a palavra nos mostra que nós somos mordomos de Deus. O que é o mordomo de Deus, né? Nós estamos então aqui com uma responsabilidade de algo no reino, de uma responsabilidade perante Jesus, que é o Senhor da igreja, da qual nós vamos um dia prestar contas daquilo que Ele colocou em nossas mãos. Mordomia, né, significa o cargo ou o ofício do mordomo. Então, nós precisamos saber que no reino de Deus, nós precisamos exercer uma mordomia cristã, no que diz respeito à palavra de Deus, ok? Então, a mordomia cristã, o que ela é? Ela é um cuidado, ela é um zelo, é a administração de bens materiais e de bens imateriais, daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. A mordomia é o dever que nós temos de cuidar bem daquilo que Deus tem nos dado para cuidar, nos confiado, ok? O mordomo, ele tem que cuidar dos bens do seu senhor como se fosse dele, mas não é dele, não é? A gente vê muito a figura do mordomo em filmes, essas coisas, né? Nós não temos um mordomo na nossa casa e tal, mas nós sabemos a função que ele precisa exercer. E aquele mordomo, ele cuida dos bens do seu senhor como se fosse dele, mas sabendo que não é dele, sabendo que um dia haverá a prestação de contas daquilo que foi confiado a ele, daquilo que foi colocado nas mãos dele. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que nós somos mordomos de Cristo, nós somos mordomos. Nada nessa vida, nada que nós temos é definitivamente nosso. Mas tudo é de Deus, ok? E Ele tem nos dado, nos confiado nas nossas mãos para cuidarmos. Nós vamos ver daqui a pouco algumas dessas coisas que Ele tem colocado em nossas mãos. Mas nós já precisamos entender, né, que nós temos que cuidar daquilo que Ele tem nos dado. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, o versículo 11, diz a palavra assim: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, Jesus está voltando, né? A volta dele é próxima, amém? E nós sabemos que, seja pela volta de Jesus, seja pela nossa morte, porque se Jesus não voltar agora, na nossa geração, nós um dia iremos, né? Partiremos daqui. Seja por uma coisa ou por outra, nós vamos estar diante do Senhor numa prestação de contas daquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos.
uma coisa que nós precisamos entender, que o inimigo da mordomia cristã, o inimigo desse princípio da mordomia é a negligência. E não podemos ser negligentes com aquilo que Deus tem nos confiado. Amém? Opa! Não podemos, então, ser negligentes com aquilo que Deus tem nos confiado. Só ajeitar aqui. Amém. Glória a Deus. É bom para a gente descontrair um pouquinho. Desculpa, gente. Então, como nós estávamos falando, não podemos negligenciar aquilo que Deus tem nos confiado. Ok? A negligência, ela fala de desperdício também, né? Que muitas vezes a pessoa ela vive a vida toda e ela não cuida daquilo que Deus havia falado para cuidar. E ela não usa seus dons e talentos que foram dados pelo Senhor para serem usados para a glória dele. Então, tem muitas pessoas desperdiçando dons, desperdiçando os talentos, deixando o tempo passar e não usando aquilo que Deus tem dado, aquilo que Deus tem colocado para ser administrado. Nós temos que guardar bem no nosso coração que somos mordomos. Então, o que temos aqui, temos para usar para a glória de Deus. O dono de todas as coisas não somos nós. Deus é o dono de todas as coisas. Você tem filhos, os filhos não são seus. Você está aqui para administrar, né? Para cuidar, para ser um mordomo. Para um dia, né, você entender, bom, eu cumpri o propósito, eu ensinei meus filhos no caminho do Senhor, ensinei meus filhos a andar com Jesus, a estar na presença de Deus. Você tem bens, os bens, eles não são seus. Se Deus tirar o fôlego de vida, você não leva nem um centavo do seu dinheiro, não leva nem um centavo, nada dos nossos bens nós levamos. Então, todo bem que nós temos para administrar. E administrar da maneira correta, que venha trazer honra, glória ao nome de Jesus. Nós temos aqui algumas coisas, né? Por exemplo, nós temos que ser bons mordomos. Nós temos que ser bons mordomos, por exemplo, do uso do tempo, administrando as nossas responsabilidades de modo que façamos tudo com excelência. Então, a gente ouve muito frequentemente, e a gente mesmo já falou isso, talvez, muitas vezes, falar assim, eu não tenho tempo. Eu não faço porque eu não tenho tempo. Não deu tempo, o tempo foi curto, não é? Só que nós temos 24 horas no dia, como qualquer pessoa que está nessa terra, amém? Tem 24 horas por dia. Então, o tempo é o mesmo para todos. Por que então uns conseguem, outros não conseguem? Por causa da questão da administração desse tempo. Então, nós temos que parar e ver, peraí, realmente eu não tenho tempo ou eu estou administrando mal o tempo que Deus colocou nas minhas mãos? Ou eu não estou sendo um mordomo fiel no que diz respeito ao tempo que Deus tem me dado? Eu não leio a Bíblia porque não deu tempo, eu não tenho tempo, não deu tempo, não sobra tempo, né? Eu não fui à igreja porque não deu tempo, eu não assisti o culto porque não deu tempo. E por aí vai, muitas outras coisas que a gente vai falando que não deu tempo, não deu tempo. Mas a gente tem que parar e tem que analisar. Deus tem nos dado o tempo. Onde nós estamos gastando tempo? Já experimentou anotar? Um dia pega lá o caderno lá e vai anotando que onde você está usando o tempo. A gente se assusta. Por quê? Porque a gente vê que a gente joga fora
né, com bobagem boa parte do nosso tempo. E depois a gente diz que não tem tempo. Então a gente precisa saber administrar o tempo, usar o tempo. Por quê? De todas essas coisas nós vamos prestar contas. E quando nós sabemos administrar o tempo que Deus tem nos dado, nós vamos glorificar a Deus através da nossa vida, no tempo que Ele tem nos dado aqui nessa terra. Amém? Então, ser um bom mordomo com o uso do tempo, com o uso dos horários, como a gente já falou aqui do tempo, com o uso da nossa vida, do nosso corpo, tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, nós precisamos aprender com a palavra de Deus, aprender a administrar bem o nosso tempo. Hoje está engraçado aqui porque está caindo toda hora aqui o celular. Desculpa, gente. Ai, ai. Bom, gente, continuando aqui. Amém? Então, o mordomo, ele cuida bem de tudo que Deus tem colocado nas suas mãos. Ele vai cuidar com zelo de tudo, dos bens, dos dons, do ministério, da família, de tudo. Ok? Devemos ser zelosos com o nosso corpo, porque a Bíblia diz que somos templo do Espírito Santo. Ser zelosos com a nossa alma, com os nossos sentimentos, cuidar bem das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Tudo isso nós temos aqui na palavra de Deus, como resolver essas nossas questões internas, para que não sejamos roubados nessas coisas, para que essas emoções feridas não roubem aquilo de precioso que Deus tem nos dado, que é a vida, que é estar cumprindo um chamado, cumprindo um propósito. Então, tudo isso são questões de uma administração. E onde a gente aprende isso? Aprende na palavra. Tem que ler a Bíblia, tem que conhecer a Bíblia, tem que conhecer a vida de Jesus, como Jesus agiu, como Ele age. Temos que conhecer a palavra. Não é apenas assistindo o nosso curso ou estando na igreja, tudo isso é maravilhoso porque nos acrescenta muito, mas é você pegar a palavra e ler, fazer um plano de leitura da Bíblia, entender como administrar bem a sua vida dentro da palavra de Deus, ok? É administrar bem a família, a Bíblia fala sobre isso. Nós temos que saber administrar a nossa família, cuidar dos que são de casa, não negligenciar isso, não negligenciar nossos maridos, esposas, filhos, pais, não negligenciar, mas entender que somos mordomos na família. Então temos que cuidar e apresentá-los a Deus, estar cuidando de maneira que não venhamos a deixar em falta nada. Amém? Bom, com o ministério, ser mordomo, porque Deus tem nos dado um ministério com os nossos dons, com os nossos talentos. Qual o seu talento? A gente fala assim, eu tenho um talento para isso, um talento para fazer aquilo. Uns têm um talento na música, talento na palavra, talento em cuidar de crianças, talento em trabalhos manuais, mas em tantas outras coisas, em muitas outras coisas, em escrever, em ser hospitaleiro, em ajudar o próximo, tantos talentos que Deus tem nos dado. Mas você tem usado esse talento para a glória de Deus? Você sabia que esse talento Deus colocou na sua vida? É dele. O dom é de Deus. O dom é de Deus. Então, se o dom é de Deus, eu preciso usá-lo para glorificar o nome do Senhor, para ganhar vidas. E a hora de fazer isso é agora, gente. É agora. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um dom. O dia que
eu casar, eu começo a me envolver na obra, começo a fazer, aí casa. Ah, mas é que agora eu tenho tantos afazeres, aí quando meus filhos crescerem eu começo, aí os filhos crescem. Ah, mas é que agora eu estou com tanto, tenho que cuidar dos netos, aí vem os netos. Aí agora é porque já estou tão cansado, não tenho mais força, minha perna dói a coluna, dói aqui, dói ali, dói em tudo quanto é lugar, né? Quando vai chegando a idade. E nunca faz, por quê? Não está sendo um bom mordomo, um bom administrador daquilo que Deus tem dado. Então, o que Deus tem te dado? O que Ele tem colocado nas suas mãos? Faz agora. A Bíblia fala isso, né? Que a gente, tudo quanto vier à nossa mão para fazer, nós devemos fazer conforme as nossas forças. E também diz que tudo que nós fizermos, seja em palavra, seja em ação, nós devemos fazer em nome do Senhor Jesus. Então, tudo que você tem, tem uma voz linda, é para louvar a Deus. É para, tem um dom de ser, sou simpática, uma pessoa simpática, uma pessoa que conquista as outras assim é carismática, usa isso para ganhar vidas para Jesus. Sabe escrever, sabe desenhar, sabe cozinhar, sabe tantas coisas, usa para a glória de Deus, amém? E os dons que Deus tem nos dado como pastores, evangelistas, mestres, dons de curar, dons de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e tantas outras coisas. Lê lá nas cartas de Paulo, né, nas epístolas, ali você vai ver quanta coisa ali Deus tem nos dado e colocado nas nossas vidas, mas é para ser usado, porque depois passou. Depois o tempo passa. E a gente sabe que Deus tem todo o tempo, mas nós não. A Bíblia diz que o homem, vive 70, 80 anos, depois disso é câncer e enfado. E o homem está destinado a morrer uma só vez e depois segue o juízo. Então é agora, pega agora esse dom que você tem, pega agora esse talento que você tem, porque foi Deus que colocou na sua vida. Nada é nosso, amado. E usa para a glória de Deus. E usa para glorificar o nome do Senhor Jesus. Para ganhar vidas para Jesus. Para edificar o corpo, para edificar o reino. Usa para a glória dele. Amém? Bom, também nós precisamos ser mordomos no que diz respeito ao dinheiro. O dinheiro é um assunto melindroso, né? Um assunto que, dinheiro, vai falar de dízimo, já vai falar de oferta. Amado, o dinheiro precisa ser bem administrado, amém? E Deus, Ele tem nos dado todas as coisas. Você levanta todos os dias, porque Deus te permite levantar. Você está respirando, você está vivo, eu também, porque Deus tem nos permitido a vida. Ninguém deve se engrandecer, porque eu conquistei, porque com a minha força eu conquistei e fiz, porque, amado, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, vem do nosso Pai. Então, se nós conquistamos alguma coisa nessa terra, foi por graça e misericórdia dele, bênção de Deus sobre nós, e tudo é dele, tudo é dele. Então, a Bíblia nos fala da mordomia nas primícias, nos dízimos e nas ofertas. O que é a primícia? A primícia é a primeira parte que nós precisamos entregar ao Senhor. Entregar. Já viu ali na igreja, quando a gente vai ali e entrega nas mãos do apóstolo ali, do sacerdote, do apóstolo, ou da apóstola as primícias, e eles oram por nós. Nós estamos ali entregando a primeira parte, entregando ali
é algo precioso, reconhecendo que tudo vem de Deus. Amém? E quando a gente entrega ali a nossa primícia, está entregando, a gente está consagrando tudo ao Senhor, né? Está dizendo que a gente sabe, não só as primícias, mas também os dízimos e as ofertas. Nós estamos dizendo ali, olha, o dinheiro não é o meu Deus, o dinheiro não comanda a minha vida. E eu reconheço que tudo vem de Deus. E eu reconheço que tudo é dele. Tudo pertence a ele. Se não fosse ele, eu não estaria aqui. Eu não teria nada para dar. Porque tudo é dele, por ele, para ele. Amém? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então você precisa entregar a primícia. Tá? A primícia corresponde a um dia de trabalho. Então, você pode pegar o seu salário e dividir pelos 30 dias do mês e uma parte daquela é a primícia. Você vai lá, entrega, faz o seu pedido de oração ali e crendo que Deus, ele é o abençoador, né? Amém? Temos os dízimos. O dízimo é 10%. Amado, tudo isso que a gente está falando aqui não é instituído por homens, está na palavra de Deus, né? Nós temos base na palavra para entender que as primícias, os dízimos, as ofertas, elas precisam ser entregues ao Senhor. Então, vou falar aqui alguns textos, depois você pode estar lendo lá, Provérbios 3, 9, 10, que vai falar ali sobre primícias, Êxodo 13, 13, vai falar também sobre o primogênito ser consagrado ao Senhor. Tá? Temos muitos outros textos, por exemplo, Malaquias 3, 8 e 9, que fala sobre dízimos, Levítico, capítulo 27, nós temos Números, capítulo 18, no versículo 6, versículo 24, e temos muitos outros textos que vão nos trazer base sobre isso. Tá? Mas o que nós estamos hoje focando aqui é para que você saiba que esse dinheiro que você recebe todo mês está na sua mão para você administrar, para você ser um mordomo desse dinheiro. Então, você recebe o dinheiro, você tem o sustento, então você tira ali os 3%, que corresponde a um dia de trabalho da primícia e entrega. Você tira os 10%, que não pertence a você, porque a Bíblia diz que quando alguém não dizima, está roubando ao Senhor. Está escrito lá em Malaquias. É uma palavra forte, uma palavra pesada, mas é a palavra de Deus que está dizendo: roubará o homem a Deus? Né? E quando deixa então de entregar os dízimos, é o que a Bíblia está dizendo ali. Então, é preciso entregar. Entrega lá os 10%, mas também as ofertas voluntárias, as ofertas que Deus coloca no teu coração, a oferta que é um desafio. Entregue. E o restante do dinheiro que ficou com você? Ah, esse eu posso gastar do jeito que eu quiser. Não. Esse dinheiro que ficou, ele precisa também ser bem administrado. A palavra diz assim: por que gasta o dinheiro naquilo que não é pão? Quer dizer, nas futilidades, naquilo que é fútil, que não é pão. Sabe? O dinheiro que fica, ele também está na sua mão e na minha, para que a gente seja mordomo, exerça a mordomia cristã e administre bem aquele dinheiro. Sabe? Quando a gente entende esse princípio da mordomia, a gente entende o quanto somos abençoados, porque tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. O Senhor espera de nós que sejamos servos fiéis, ok?
que haja fidelidade no nosso coração com tudo aquilo que Ele tem nos dado. Nós falamos aqui rapidamente, porque é um assunto que pode ser bem extenso, né? Mas o que eu espero com essa aula, amados, é que você comece a ter essa sede e essa fome de ter esse entendimento a respeito da mordomia cristã, de saber que você nasceu e tudo que você tem recebido, Deus tem colocado nas tuas mãos para você cuidar, para você exercer uma mordomia. Você é um mordomo, mas tudo tem um dono. A sua vida tem um dono que é Deus. A sua saúde, a finança, o ministério, os dons, os talentos, os filhos, tudo tem um dono que é Deus, perante o qual todos nós vamos estar um dia e prestaremos contas. Eu gosto muito de um texto que fala para jovens, mas fala para todos, amém? Jovens e não jovens, nós podemos nos enquadrar ali, porque quando a palavra diz para o jovem assim, alegra-te jovem na sua juventude, vai lá, satisfaz o teu coração naquilo que você acha que está certo e tal, mas sabe, porém, de uma coisa, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Está lá em Eclesiastes. Vamos ler lá. Esse texto sempre marcou muito a minha vida desde muito novinha. Saber que todas as coisas, nós vamos prestar contas. Então está lá em Eclesiastes, olha, no capítulo 11, 11:9, diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda nos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Eu li Eclesiastes 11, do 9 ao 10 e o capítulo 12, o versículo 1. E eu quero encerrar aqui com essa palavra, dizer, como aqui, que nós devemos prestar atenção em tudo que nós estamos fazendo, porque de todas essas coisas Deus nos pedirá contas. Somos mordomos, não somos donos. Há um dono, Deus é o dono, amém? Ele é o Senhor, Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor dessa terra, Ele é o Senhor do universo, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E tudo que Ele tem colocado nas nossas vidas é para que a gente use, administrando corretamente, para glorificar o nome dEle. Então, que Deus te abençoe. Espero que as nossas aulas estejam sendo uma bênção na vida de vocês. Estamos aqui para qualquer dúvida e que Deus nos dê a paz e a bênção dEle, em nome de Jesus. Amém.